Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos fazer um vídeo, né, falando um pouquinho desse acontecimento que está tendo aí, que é o conflito em Nagorno-Karabakh. Não é a primeira vez, esse conflito já ocorreram algumas escaramuças, mas um grande conflito nos anos 90, quando acaba a União Soviética e a gente tem um conflito que matou 30 mil pessoas em 90 até 93. Primeiro a gente faz em geopolítica três perguntas, né? Geopolítica, ciência aí do poder global. Onde que é o conflito, quem está em conflito e por que do conflito. Né? Então, onde é o conflito é aqui na, na região aqui do Mar Cáspio, ó, aqui você tem a Rússia, a região do Daguestão, para cá é Chechênia, é uma região que tem muito gasoduto. Geórgia, que é aquele país que está em briga com a Rússia, né? Aqui o Irã, a Turquia, que já dominou essa região, né? A Armênia e o Azerbaijão, que já foram dominados pelo Império Turco Otomano. Então, onde que fica isso? Fica aqui na Ásia, né? A fronteira da Ásia com a Europa Oriental, para alguns é a Europa Oriental. A gente tem aqui a região de Nagorno-Karabakh. Então, onde que é isso? Perto do Mar Cáspio, aqui é uma região de muito gás natural. Fronteira Turquia, Irã, Geórgia e Rússia. Quem está brigando? Armênia versus Azerbaijão. E por que eles brigam? Por causa de uma região chamada Nagorno-Karabakh. Né? Então, a gente vai entender um pouco isso, conhecendo aqui o seguinte: a União Soviética ela formava essa região aqui e essas duas repúblicas, Armênia e Azerbaijão, faziam parte da União Soviética. Mas o que aconteceu? Essa região aqui de Nagorno-Karabakh, que está em vermelho, ela tem maioria. Hoje não tem muita coisa, não, viu? 150 mil pessoas eles estão falando aí, no máximo 200 mil, região montanhosa, pobre, né? Mas é uma região de 95% de armênios. Queria lembrar que os armênios eles já sofreram muito nas mãos dos turcos, né? No século passado, a Armênia fala que denuncia que 100 mil armênios foram mortos pelos turcos, né? Mas aí o que a gente percebe aqui? Essa região, a Turquia nega isso, né? Não aceita, é proibido falar isso, e na verdade realmente aconteceu isso. A gente nota que aqui 95% da Armênia, do Nagorno-Karabakh, é de armênios, que são cristãos. Mas o Stalin, ele era um cara tão complicado. O Stalin, que foi o ditador da Rússia, né, da União Soviética, ele entrega Nagorno-Karabakh por interesses políticos para o Azerbaijão. Então, o que acontece? Quando acaba a União Soviética, em 1991, o pessoal da Armênia aqui, eles se levantam com o apoio da Armênia, obviamente, e querem independência. E o Azerbaijão não entrega. E aí você fala assim, mas por que não entrega, né? Cara, não entrega porque terra é poder, território é poder. Né? Então, a gente nota que o Azerbaijão ele reprime e a Armênia entra em guerra. O Azerbaijão, na época estava tudo muito confuso, o Azerbaijão até tem mais força militar, mas eles são muçulmanos e a Armênia acabou tendo um apoio da Rússia. Houve uma guerra civil, 30 mil pessoas morreram e esse território, a ONU interviu, entende que é do Azerbaijão, mas que pede o respeito à maioria, 95% de armênios. Mas eles se autodeclararam os armênios aqui, né? Ó, República Autônoma de Nagorno-Karabakh. Mas nenhum país da ONU reconheceu isso, a não ser a Armênia. Bom, e aí estava meio quieto a situação, mas eles agora tentaram de novo uma independência e o Azerbaijão reagiu. E aqui está ocorrendo muitas guerras. A capital do Azerbaijão fica bem distante, é Baku, né? E aqui Erevan é na Armênia. Então está distante, mas os conflitos já estão chegando para áreas fora daqui. Né? É uma área de muito gasoduto. 5% do gás que abastece a Europa no inverno gelado sai do Azerbaijão, que era um país pobre, mas que hoje em dia, com essas reservas de gás, vem melhorando um pouco a sua condição.
O problema geopolítico aqui é que o Azerbaijão é apoiado pela Turquia, que é muçulmano, e a Rússia apoia a Armênia, que é cristã. Então, esse é um conflito e o Irã não aceita que mexam-se com as suas fronteiras. O que a Armênia está falando? A Turquia está bombardeando, a força aérea da Armênia e do Azerbaijão não é boa, mas a Turquia tem uma poderosa força aérea, vem bombardeando essa região, apoiando o Azerbaijão, e o Azerbaijão acusa a Rússia de dar armas para a Armênia. A Rússia está tentando equilibrar porque ela quer ser amiga dos dois. A Turquia teria mandado, né, para cá mercenários sírios. A guerra na Síria praticamente está acabando e muitos mercenários não têm o que fazer, estão vindo para cá lutar. Aqueles mercenários que tinham apoio da Turquia estão vindo para cá lutar, como se fossem azerbaijanos, mas na verdade eles são, ou azírios que falam, eles são na verdade sírios. Há denúncias disso com alguma comprovação. Esse conflito está bem complicado, a gente nota que há operações aéreas aqui na região, e o medo é que isso envolva outros países, como o Irã, que não aceita mercenários no seu território. Então é uma região bastante complicada, não são dois países ricos, ao contrário. Essa bandeira aqui são das forças de Nagorno-Karabakh separatistas. Olha o tanto de exército que tem aqui. De onde que eles arrumaram condições para isso? É a Armênia que passou. Então é uma tensão complicada, Aqui já está havendo muitos bombardeios e a Armênia acusa quem sofre é o povo, igual essa foto aqui. A Armênia acusa a população, acusa o governo do Azerbaijão e turco de estar bombardeando as suas terras, e o Azerbaijão acusa a Armênia de estar bombardeando cidades que não estão nesse território, e então é uma situação complicada. Eu não sei o que pode acontecer, a gente está vivendo a história, Enem não cai, mas é preocupante mesmo aí essa situação. Então a gente não sabe dizer muito bem o que pode acontecer nesse conflito. Esperamos que Turquia não se envolva diretamente, porque ela é um membro da OTAN, é um país poderoso militarmente, e Irã, que não gosta da Turquia, esperamos... Não, o Irã até que lutou com a Turquia na guerra da Síria, mas o Irã, ele não quer que a Turquia mande mercenários sírios para lá, ele não quer que na sua fronteira tenha conflitos. E a Rússia, não precisa nem falar que é uma superpotência, ela não quer complicação no seu quintal. Então, é bastante complicado. Aqui você tem uma outra reportagem mostrando aqui a Rússia alerta sobre mercenários da Síria e da Líbia, onde tem conflito também, em Nagorno-Karabakh. Moscou quer o diálogo. Aqui são soldados da Armênia, a gente tem até dó dos soldados, porque não tem condição nenhuma de sobrevivência, de luta, são exércitos paupérrimos. E o que está em jogo aqui muito também é o controle da região, é território e a passagem dos gasodutos que passam a poucos quilômetros daqui. Então é bastante complicado mesmo. Aqui está falando do confronto da Armênia com o Azerbaijão, e é uma região do Cáucaso, Vou tirar esse som aqui do ancestral. Então, o que a gente percebe é que os dois governos se acusam. Vou tentar ser mais rápido. Primeira disputa de território, por Nagorno-Karabakh, os armênios reivindicam isso, autodeclarada Nagorno-Karabakh. Essa é a bandeira, a Armênia é essa bandeira sem esse desenho. Então, esse desenho aqui é Nagorno-Karabakh. Eles se declaram independentes desde 91, morreram milhares de pessoas, mataram 30 mil pessoas. É basicamente aquilo que eu falei, mas aqui é rapidinho o vídeo. E a gente nota que o grande problema realmente seria esse envolvimento de grandes repúblicas aí. Então, aí o presidente armênio, com as suas cores em gravata, e esse é o presidente do Azerbaijão, Azeres. O Azerbaijão tem aquela herança, de
ditadores, né, do leste europeu, mas ele parece que foi eleito mesmo pelo voto. Né? Do Kirguistão é um ditador mesmo. Mas eu acho que ele está vendo aí a possibilidade de manter esse conflito. E aí você me pergunta, quem que você que tá certo? É um negócio muito complicado. Porque na prática, essa terra é do Azerbaijão historicamente, mas a maioria da população não se vê azerbaijana, né? As ilhas. Ela se vê cristã, ela se vê armênia. Né? A gente nota que esse grupo de Minsk que eu não tinha falado, Rússia, Estados Unidos e França em 1990, conseguiu alguma aliança de paz para acabar com a guerra, né? Mas a gente nota que isso não vai resolver. O ideal, na minha opinião, é que houvesse um plebiscito e o Azerbaijão entregasse para a Armênia esse território. Mas nenhum país faz isso. Por quê? Porque território é poder. Se eu perco um pedaço, tem outras regiões, às vezes separatistas, e começa a desmembrar aí, esse território. Então, é complicado aí essa situação. A gente nota que nenhum país do mundo vai querer se entregar. Igual você fala assim, entrega só um pedaço. Aqui os azeres, né, que são os azerbaijanos protestando, aqui os conflitos, aqui é uma cidade em Nagorno-Karabakh, então, mais de 100 pessoas, na verdade eu vi hoje já, olha aqui, a foto em si é muito bonita, mas é trágica, né? Uma artilharia aqui. Essas armas são meio velhas, viu, gente? Ó, essas aqui são as duas bandeiras, ó, a bandeira da Armênia e a bandeira da República de Nagorno-Karabakh, que o Brasil mesmo não reconhece, né? Bom, o que a gente nota é que... Então, o que está por trás, às vezes, disso? Né? Eu resolvi fazer umas pesquisazinhas aqui. Né? E falar para vocês sobre a geopolítica. Teoria do Heartland e do Rhineland. Heartland e Rhineland. A geopolítica em si, ela começa aqui. Né? Essa teoria. E é interessantíssimo, né? Tudo começa com um homem chamado Mackinder. O Mackinder, ele desenvolve, né, o inglês, geógrafo inglês, né, a geografia. Tem um livro do Sun Tzu, eu tenho esse livro digital, se alguém quiser, só que é em espanhol, que chama Arte da Guerra. Né? Então, uma das coisas que ele fala é conhecer o território, tem que conhecer o território. A gente nota que o Mackinder e a teoria do Heartland seria o coração do mundo, coração da Terra, né? E ele coloca isso, ó, seria aqui, deixa eu ver aqui, coração da Terra, deixa eu ver se eu pego para vocês aqui, ó, ver se consigo aqui, imagens, né? Não deu certo aqui, né? Então, o que acontece, ó, acho que tem uma banda de rock aqui, Coração da Terra. Ó, teoria, ó. Essa aqui seria o Heartland e vou abrir numa página separada porque parece que tem um seriado aí, E que o Rhineland, né, que seria mais ou menos, né, World Island, né, a ilha do mundo, né, que seria mais ou menos isso. Bom, o que o Mackinder falou, para não ficar chato demais, vocês ficarem olhando aqui. Ele entende que aquele poder britânico naval, a maior marinha do mundo até hoje é reconhecida que é a inglesa, talvez a americana seja maior. O poder naval ele já não seria mais forte o suficiente. Ele fala isso em 1904, tá? Esse geógrafo fala o seguinte, estudioso de geopolítica, né, que é a geografia a serviço do poder, ele fala o seguinte, com o avanço das locomotivas e o surgimento dos automóveis, ele via que ter uma marinha não ia ser o suficiente para a Inglaterra, ele era britânico, a Inglaterra ter o poder. Ele entendia que quem dominasse o coração do mundo, o que ele chama de Heartland, né, quem dominasse esse coração do mundo, ele seria
o mais poderoso dos países. Ele fala aqui, ó, em última instância, ele alertou para uma aliança entre Rússia e Alemanha. Né? Ele fala, essa aliança representaria o domínio do território euroasiático. Dominar essa região significaria dominar o mundo. Mackinder, aqui eu estou falando dessa região, ó, entre a Alemanha, o Império Germânico, que era muito grande, e o Império Russo, né? E aí ele fala assim, ó, quem controla a Europa Oriental domina a Terra Central. Quem controla a Terra Central domina a Ilha Mundial. Quem controla a Ilha Mundial domina o mundo, né? Que é aqui, ó, Ilha Mundial. Então, quem controlasse essa região controlaria o mundo. O que ele fala? Ele alerta para que deveria haver um trabalho britânico para que rompesse, para evitar que houvesse uma união entre a Alemanha e as forças russas, depois soviéticas, né? E aí, eu vou mudar aqui, eu vou voltar para isso da BBC, porque aqui ele já vai para o nosso querido Spikeman, né? Eu vou voltar aqui antes, porque eu vou falar um pouquinho de Hal Schofer, né? O que acontece? Então, aqui é o mesmo texto, né? É o domínio do Heartland. Quem domina o leste da Europa domina Heartland. Quem domina Heartland reina no mundo. Quem domina a ilha do mundo governa o mundo inteiro. Teoria de Mackinder. Aí o que acontece? Tem um cara chamado Karl Haushofer. Ele estuda os trabalhos de Mackinder. Né? A geografia nasce por causa da geopolítica. Né? A geografia moderna, enquanto ciência, principalmente por Hatzel, Ritter e Haushofer. Mas no caso, para a geografia mesmo, é Hatzel e Ritter. Tá? O que a gente nota? Que esses dois eles definem a questão de objeto de estudo, o que vai estudar, questão de limite, delimitação, geografia é muito local, tal. Mas conhecer o território, né? E depois vem outros geógrafos importantes aí, né? Mas o que a gente percebe é que quando a gente fala de Haushofer, ele interessa mais pelo poder de conhecer o território e ele vai ler os trabalhos de Mackinder. Como está falando aqui, Haushofer odiava os ingleses, né? Ele temia e odiava o Império Britânico, que era um império que, segundo ele, estrangulava o mundo, e eu concordo até com isso. Né? Então ele fala que ele pensou que seu país, humilhado depois da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, podia formar uma grande aliança com Rússia e Japão. Essas ideias de Haushofer vão atrair Rudolf Hess, que era um dos seus estudantes, que era membro do Partido Nacional Socialista. Nacional Socialista quer dizer o nazismo, tá? Nazismo é a sigla de Nacional Socialista. Só que o Hess ele foi preso com Hitler, quando eles tentaram, em 1923, dar um golpe. Né? O Hitler chega depois ao poder pelo voto, mas ele tenta dar um golpe, que quando ele escreve aquele livro Mein Kampf, né? E onde ele fala toda a sua teoria. E o Haushofer começa a dar aulas para o seu aluno, o Hess, na prisão, né? Rudolf Hess, na prisão, e um dos colegas dele que assistia às aulas era Adolf Hitler, né? Que na verdade era o líder dessa revolução aí, que tentou, ele era o líder um dos líderes do Partido Nacional Socialista que tentou esse golpe. Né? E o que a gente percebe? Quando eles chegam ao poder, em 1939, há uma união, né, o Pacto de Não Agressão, né, e aí o que vai acontecer? A Alemanha e a União Soviética fazem um tratado de não agressão e eles invadem e dividem a Polônia entre si, começam a Segunda Guerra Mundial. Né? Qual que era a ideia? Haushofer celebrou notícia, como está falando aqui, qual que era a ideia? Que a Alemanha e a União Soviética não se atacando, estava seguindo aquilo que Haushofer falava. Quem domina Heartland, quer dizer, as terras do leste europeu, domina a ilha, né, mundial. Né? O que acontece é que a gente sabe a história. O Hitler ele rompe com Stalin e ataca em 42 e aí começa a sua decadência. Né? A briga de União Soviética e Alemanha acaba gerando o fim do Império Nazista. Né?
Pegando aqui essas fotos, Mackinder queria alertar os líderes do mundo. Vamos ver quem são esses aqui. Vittorio Orlando, da Itália, Lloyd George, da Grã-Bretanha, Georges Clemenceau, que é a França, e Woodrow Wilson, o presidente americano, né? Orlando era primeiro-ministro, aqui são todos primeiros-ministros, tá? O que acontece? O Clemenceau acho que é presidente, mas esse é primeiro-ministro, e esse é o presidente Wilson. Aqui, né, a gente percebe que é uma reunião histórica muito importante aqui, tá? Após o Tratado de Versalhes. Né? No Tratado de Versalhes, o Mackinder é citado. Mas o que aconteceu aqui rapidamente? Então, quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial, o presidente Wilson não gostou. Eles dividiram a Alemanha para enfraquecer a Alemanha. Mas o presidente Wilson não gostou do jeito que tratou a Alemanha, de um jeito que ele falou, isso vai fazer com que a Alemanha fique rancorosa. E ele vai embora. Ele escreve uma tese, 14 pontos Wilson, e vai embora. E, na verdade, prevaleceu o que a Inglaterra e a França queriam, que foi, na boa, humilhar a Alemanha mesmo. A Alemanha, uma dívida impagável. Eles tiraram até os trilhos do trem de ferro, tirou tudo que era de aço da Alemanha, tudo, levou tudo como indenização de guerra. E a Alemanha ficou maltrapilha. E nesse momento de maltrapilho, nesse solo maltrapilho, nasce o nazismo, né? Pegando o rancor que o povo alemão tinha deles. Né? Então, o que a gente percebe? Aí o Mackinder vai para os Estados Unidos, ele fala isso, essa teoria é muito usada lá. Bom, aí eu vou voltar aqui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, eles tinham um cara chamado Nicholas Spikeman, né, que desenvolveu a teoria do Rhineland, né, que seria, Rhineland seria tipo assim, periferia, tá? Então, que serviu de base para o desenvolvimento da doutrina de segurança dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Ele entendia que os Estados Unidos da América era um país privilegiado, tinha um continente, aqui um oceano separando, que tinha que ter uma força naval incrível, isso já sabe. Os Estados Unidos ele prioriza a sua força naval. Essa força naval para se proteger, ele domina tanto o Pacífico quanto o Atlântico. Mas o que o Spikeman fala é que precisava de dominar o Rhineland, dominar a periferia da ilha do mundo, the World Island. Então, o que ele fala? Já tinha a Europa Ocidental e tinha que dominar aqui. Mas como fazer isso? Tinha que fazer isso com uma marinha forte. Aqui na BBC, ela fala de um outro, de Kennan, George Kennan, né, que seria um diplomata americano. Mas, na verdade, a teoria pode ser de Kennan, mas é Nicholas Spikeman, Nicholas J. Spikeman, né, é que criou essa teoria. Então, os Estados Unidos deveriam fazer, segundo ele, aqui, ó, o Heartland versus o Rhineland. Né? E aí seria o quê? Ele deveria criar bases americanas em volta, aqui dominando o Greenland, né? Dominando aqui. E aí isso explica o que aconteceu em 47, que é quando eles defendem a Grécia. Isso explica em 50, que é quando ele defende a Coreia do Sul. Em 65, quando ele assume o Vietnã, né? Então, isso explica as bases, as intervenções aqui no Oriente Médio, a aliança com a Turquia, tudo isso explica o poder americano. A ideia é a chamada teoria de contenção do comunismo. Né? Então, a teoria de conter aqui o comunismo. Eu posso não controlar o coração da Europa Oriental aqui, a Heartland, mas o Heartland, né? Toda hora fala land, mas eu controlo a periferia. Para isso eu preciso ter uma marinha muito forte, mas eu preciso também ter as outras forças e principalmente uma divisão aerotransportada, né, que é aquelas são a Força Aérea Americana tem a 101ª Divisão Aerotransportada, que é a força de ataque americana em emergência, que é poderosíssima do mundo. Ainda nenhum país tem isso. Né? Eles são centenas de aviões que levam centenas de milhares de soldados, centenas de tanques, tudo isso, questão de 10 dias. O que a gente nota é que aqui na BBC faz uma... Aí a gente tem a Guerra Fria. Então a Guerra Fria foi, na boa, a teoria da Heartland e do Rhineland.
né? Mas a BBC ela faz um estudo aqui, eu posso deixar isso para vocês depois, o link. Ela faz um estudo, aqui está o Hitler, né, que se inspirou nas teorias de Haushofer, né, que se inspirou na teoria de Mackinder. Mackinder não é do nazismo, Mackinder é o contrário, Mackinder alerta para isso que aconteceu. Tá? Mas aí ele fala que após o fim da União Soviética, a União Soviética, a Rússia que assumiu esse poder, ela ficou meio perdida. E então vem aí um, um geopolítico russo que pensa de extrema direita, né, que pensa muito em cima das ideias de Mackinder, chamado Alexander Dugin, ou Dugin, em russo deve ser assim, Alexander Dugin, que se envolveu profundamente com as ideias de Mackinder para apresentar a Rússia como um país aprisionado em meio às ânsias de poder do Ocidente. Em 97, ele expressou suas ideias num best-seller chamado Fundamentos da Geopolítica. Né? Ele fala, em geopolítica, há dois polos absolutos de poder, o poder naval, que pertence ao Ocidente, e o poder terrestre, que é a Rússia. Há uma briga para controlar o Heartland. Como dizia Mackinder, quem controla o leste da Europa controla Heartland, e quem controla Heartland controla o mundo, domina o mundo, disse em uma conferência em Xangai. Né? Então, o que aconteceu? Após a libertação do domínio soviético, o leste europeu ele vai ficando com a OTAN, né? E três repúblicas, Letônia, Estônia e Lituânia também. E aí a gente vê que a Rússia está o quê? Está se desfazendo, aquela cortina de ferro se desfazendo e perdendo inclusive repúblicas. E aí o que acontece? O Dugin ele usa essa teoria, né, para incitar, né, uma Eurásia forte, que a Rússia deveria dominar uma Eurásia forte. Quem gosta das ideias dele? Vladimir Putin. Em 2011, o Vladimir Putin propôs a formação da União Econômica da Eurásia, que já tinha criado a CEE, Comunidade de Estados Independentes, mas que não deu muito certo. Em 2014, no Cazaquistão, a capital Astana, foi assinado um acordo entre o país, a Bielorrússia e a Rússia, né, para formar isso. Logo, outras repúblicas se juntaram, porque elas dependem muito da Rússia ali, né, ainda. Naquele ano, agora o Kirguistão, o ditador, depende mais ainda, né? Só que em 2014, o Viktor Yanukovych ele era um presidente da Ucrânia, corrupto, que era uma desgrama. Ele queria entrar, a Ucrânia queria entrar, os deputados, na União Europeia. E tinha feito um pedido para a União Europeia. O Viktor retira, né? Por quê? Porque a Rússia do Vladimir Putin falou: a Ucrânia não pode entrar na OTAN. A Ucrânia é a aliada histórica da Rússia. E o Viktor Yanukovych, ele tinha negócios com a Rússia, negócios não muito... E ele retira. O povo vai às ruas, né, e protestar, porque o povo da Ucrânia, principalmente Kiev, queria ficar com a Europa. Eles querem entrar na União Europeia, eles querem um progresso. Né, e não aquele progresso, aquele jeito, aquele modelo de ser mais russo, mais lento. E aí o que aconteceu? Houve repressão, os protestos foram muito fortes, eles ficaram 30 dias em praça por parar o país e ele acabou, Yanukovych, fugindo. Nesse ponto, o que aconteceu? A gente já sabe, né? A Rússia dominou em 2015, domina a Crimeia e apoia separatistas no leste da Ucrânia, que a gente já conversou sobre isso. Então, esse conflito, ele mostra claramente que até hoje Ucrânia e Rússia estão em conflito, a Rússia não aceita a Ucrânia. E a União Europeia ficou com medo da Rússia, porque a Rússia falou, eu não vou deixar chegar gás natural para vocês. E a Europa no inverno congela sem um gás natural da Rússia, do Cazaquistão, do Azerbaijão, do Kirguistão, né? E todos eles passam por onde? Passa perto ali da Armênia, a região da Chechênia e do Daguestão, a região do Mar Cáspio, aqui ó, Mar Cáspio, né, e o Cáucaso, uma região muito complicada aqui. Então, quando você vê aqui
a Rússia, não deixando a Ucrânia respirar, essa Crimeia aqui agora é russa. Quando a Rússia está tentando anexar o leste da Ucrânia, ela não quer que a Ucrânia entre para a OTAN. Quando você vê que Rússia e Turquia estão se envolvendo aqui no conflito de Nagorno-Karabakh, a gente percebe que é algo maior. É a Rússia que não quer perder a sua cortina de ferro, seu muro de proteção aqui, a Rússia que não quer perder o Heartland. Agora, essa caminhada do Putin, ela vai encontrar um outro adversário além dos Estados Unidos e da própria OTAN aqui com a Europa. É a China. A China vem se tornando muito forte e a China não admite mais ser invadida por nenhum país. Isso aí, a geopolítica, então, ela deve muito, essa geopolítica do século XX e XXI, a Mackinder. Bom, era isso. Espero que tenham gostado. Um abraço, professor Verlaine. Muito obrigado.